super fino, mas não, né? Ele é bem despachado, né? Ah, que bom que passou isso, porque eu sempre fico meio em dúvida se tá funcionando, se essas nuances estão aparecendo bem, assim. Porque é bem difícil, principalmente quando vai pro outro lado, né, de polidez, assim, e de respeito, porque quando é super polido, quando é uma pessoa sendo exageradamente formal, a gente ainda consegue passar isso. Quando são mudanças só de um certo distanciamento, a gente não tem isso, né? Você não pode colocar assim, tá chamando de senhor só porque a pessoa não conhece bem. Não, ninguém se chama de senhor, né? Então, isso é bem complicado. Agora eu tô num pedaço de uma tradução que tem uma coisa de chamar os seres humanos como Ipiknik, de contagens de animais. E isso é uma coisa que, tipo, não tem o que fazer. De vez em quando eu tô traduzindo ali, eu tento colocar alguma coisa que passa essa imagem de que a pessoa tá vendo as pessoas como animais, mas especificamente no contador é uma coisa que tá super clara ali e a gente não tem como passar, né? Entendi. Então, nessas escolhas, você acaba priorizando certos elementos. Então, quais são as prioridades? Seria a questão da narrativa, do estilo da fala? O que que você prioriza? Eu não sei se eu consigo dar uma resposta assim que vá para tudo, né? Eu acho que cada caso se acaba indo mais para um lado, então às vezes eu olho naquele pedaço, eu falo o que, que eu acho que está mais marcante, que é mais importante eu manter aqui. Mas tem uma coisa geral, assim, que eu acho que teve uma mudança de prioridades desde que eu comecei, ou talvez até mais do que isso, desde antes de eu traduzir, o que eu imaginava que era importante, que deveria ser priorizado na tradução, e depois, conforme eu comecei a trabalhar com isso mesmo, que eu acho que eu tinha uma sensação que talvez venha até de um encantamento pela língua mesmo, porque você está ali estudando aquela língua nova e todas as expressões te parecem incríveis e todas as estruturas são tão, né, ricas. E eu achava que você tinha que tentar manter tudo, manter as estruturas, que se tinha um termo, toda vez que ele aparecia ele tinha que ser traduzido igual, não sei, eu tinha umas ideias. Assim. Isso é uma coisa que eu fui repensando muito, assim, porque eu acho que a gente tem essa ideia de que uma tradução ela é mais fiel quando ela está muito próxima do texto original, quando é uma coisa meio mais literal, ou que está mantendo as estruturas, que está mantendo cada imagem e tal. Mas para mim, cada vez mais está ficando claro que você está sendo fiel a um aspecto muito específico do texto, né? Eu estava esses dias falando, nossa, hoje em dia eu sou muito mais aberta a adaptar o texto. Aí eu falei, mas como se isso significasse um distanciamento do original, sabe? Mas daí eu fiquei pensando melhor, falei, não é adaptar, não é uma questão de distanciamento, porque eu acho que dessa ideia de fidelidade como ficar preso na palavra a palavra, e quando você se adapta e quando você repensa aquelas frases e às vezes reorganiza coisas, você pode estar sendo muito fiel a outros aspectos do texto, né? Você pode estar sendo fiel ao humor, à coloquialidade, a imagens que são comuns, a coisas assim, né? Eu até fiquei feliz, esses dias eu tava lendo uma tradução nova do Don Quixote, tô gostando muito dela até, que é de um cara que chama Hernani Só. E ele tem uma tradução super interessante para quem gosta de. Uma introdução para quem se interessa por questões de tradução. E daí eu grifei um pedacinho ali que ele falava: cada língua tem seus ritmos e seus modos de dizer. Daí que uma tradução literal pode ser o avesso da fidelidade, tornando um texto todo desconjuntado e cheio de ecos incômodos. E isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que se policiar muito, até porque quando a gente estuda japonês, às vezes essas coisas que no português podem ser um pouco desconjuntadas ou incômodas, começam a parecer normais pra gente. Porque a gente, às vezes, traduz o japonês dentro da cabeça ou na sala de aula, né, quando você está estudando, às vezes tem uma tradução meio dura para o português, que é para você entender bem a frase original. E particularmente em relação ao japonês, e principalmente o tipo de obras que eu traduzo, que são obras contemporâneas, com textos relativamente simples, assim, né, fáceis de ler no original, eu acho isso muito importante, porque eu tenho medo de deixar todas essas coisas meio truncadas e meio estranhas no texto e acabar ficando uma coisa meio tipo, ai, nossos japoneses, né, gente, eles são tão diferentes, olha como eles pensam, olha essa frase bizarra aqui. E eu acho que é fácil você botar as coisas na conta dessa diferença e não
tentar fazer um texto que soe bem, que soe natural em português, onde o original tá soando bem e natural em japonês. Assim, eu também não acho que é questão de simplificar tudo, de aparar todas as arestas para não ter nenhum estranhamento, né, no leitor, que isso é uma coisa que eu acho que as traduções para o inglês muitas vezes fazem. Tudo que está um pouco difícil, eles desdobram, eles explicam, eles tiram, eles resolvem para o leitor não ter trabalho. Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado também de ver se você não está se apegando a coisas que não fazem sentido de se apegar, né? Isso é uma coisa que você comentou no podcast da Japan House sobre Querida Combine, sobre a questão do título, né? Que você tinha essa preocupação de não colocar mulher no título, né? Que é uma coisa que aconteceu na tradução para o inglês, né? Como que foi, esse processo? Teve outras sugestões de título também que rolaram? Teve. Na verdade, a gente nunca... Foi só no fim que a gente chegou nessa opção, né? Porque o título em japonês, ele é muito estranho, né? Konbini Ningen não é uma frase, uma expressão comum em japonês. Essa é uma coisa, por exemplo, que eu achei interessante de ter visto entrevistas com a Murata, porque ela falava, eu queria que as pessoas ficassem intrigadas com esse título e pegassem o livro na mão para olhar o que é. Uhum. E eu falei, cara, se você traduzir como, tipo, a mulher da loja de conveniência, não interessa a ninguém, né? Tipo, o que é? E então, a gente não consegue, né, fazer essa adjetivação que nem tá no original, mas eu queria manter alguma coisa um pouco estranha ali. E, na verdade, esse título ele veio de uma tradução de uma carta que a Murata escreveu, que saiu numa coletânea, que está no site, no blog da Estação Liberdade, tem essa carta que eu traduzi lá, que é uma carta endereçada a Konbini. É um outro personagem, uma outra relação ali, mas falando, ela tem tipo um caso de amor. Era uma coletânea de cartas de amor, escrita por vários escritores diferentes, e a dela era para Konbini. E daí o nome dela era eu traduzi como Querida Konbini. Acho que era Konbini-sama, né? Como endereçado, a carta endereçada assim. E daí o Anja, o editor da Estação Liberdade, gostou dessa opção como título e eu achei que seria bem legal, mesmo porque mantém um pouco essa estranheza, né? Uma coisa surpreendente, um título mais curto, de mais impacto, assim. E não fica a coisa da mulher da loja de conveniência, que até é uma coisa interessante, porque o livro foi recebido como uma coisa feminista, né? Ecoou em vários lugares, mas ao mesmo tempo, para a personagem, faz diferença ela ser mulher, né? Então eu tinha essa questão ali. Sim. Combine ninguém, o original seria como, literalmente? Seria pessoa combine, né? Pessoa loja de conveniência. A minha tradução mental era tipo homo combines, tipo homo sapiens, assim, porque é uma... Sim. Parece meio um tipo de pessoa, né? Um tipo de ser humano, assim. Mas a gente não consegue fazer isso, né? Em inglês até conseguiriam, é uma pena que eles não quiseram se arriscar, porque em inglês dá pra você fazer essa adjetivação, assim. Mas também foi um passo a mais deixar o termo combine, né? Porque no começo eu não tinha deixado, eu tinha traduzido tudo, e durante a preparação do texto que a gente decidiu deixar esse, porque ficava muito cansativa, loja de conveniência o tempo inteiro, assim. Então a gente colocou, e daí precisava disso, né, pro título fazer sentido. Então. E até para quem não está acostumado com o universo japonês, quem nunca esteve no Japão, vai causar esse estranhamento também, né? Mas combine o quê? O que é combine, né? Sim. Legal. Ah, interessante saber sobre essas escolhas. E qual foi o seu maior desafio? Alguma coisa que você ficou assim, dormir, acordar, ai, mas não resolvi bem? Teve alguma situação assim que você teve que pesquisar muito, pensar, debater? Tem coisas que às vezes elas são muito pequenas, mas você não consegue resolver e que são... Às vezes é coisas meio de objetos, de arquitetura, e daí às vezes eu vou e pergunto assim, como é que chama aquela coisa, um puxadinho de não sei o quê. É engraçado, porque as pessoas ficam super empenhadas nas suas opiniões, assim, sai briga no Facebook. Mas daí, assim, tem um termo pra isso, só que é um termo que só se usa na arquitetura XYZ. O Engawa, que é
uma varanda, mas não é bem uma varanda, né? E que às vezes eu falo, não sei se vale a pena estar sofrendo tanto para traduzir isso, porque é tipo um detalhe numa coisa, né? De problemas maiores, há uma coisa que foi bem difícil, e foi logo no primeiro livro que eu traduzi, então foi sofrido, assim, é no Museu do Silêncio. É um museu que recolhe um objeto para representar a vida de cada pessoa que morreu. E em japonês, eles chamam esse objeto de katami, que é uma palavra que existe, assim, tipo, quando você guarda uma coisa, sua avó morreu e você guarda uma coisa que ela tinha, uma roupa, um pote, alguma joia, alguma coisa que te faz lembrar daquela pessoa, assim, é uma expressão que existe, ela não é particularmente complicada, é do dia a dia, assim. Então fala, fulano morreu e daí eu peguei tal coisa, minha irmã pegou tal coisa, e não é no sentido de herança, como, tipo, a gente pensa herança como uma coisa de valor, assim, né, mais monetário, e não é uma lembrança, assim, então isso foi bem difícil, e talvez em outras obras, se fosse uma outra obra de um outro jeito, talvez eu até deixasse o original e colocasse uma nota de rodapé para explicar essa ideia. Mas especificamente nesse livro eu não queria fazer isso, porque esse livro ele não tá no Japão, né? É uma vila num lugar indeterminado. E eu li muitas resenhas sobre ele enquanto eu estava traduzindo e tal, e muita gente assim, numa vila no Japão, e eu, não é no Japão, porque tem essa coisa muito de não conseguir separar a obra, né? É uma coisa que me incomoda muito. Por um lado, eu acho muito interessante essa coisa da literatura como ponte, né, para apresentar uma outra cultura e tal, mas eu acho complicado isso de que todo mundo olha para um livro japonês, para um escritor japonês, e aquilo é antes o Japão, e depois literatura, e depois um escritor. E nesse livro especificamente, em que ela fez questão de fazer uma vila que você não sabe onde é. Os personagens não têm nome. E as referências, para quem conhece o Japão, não são japonesas. Eles usam talheres, eles não tiram o sapato quando vai entrar em casa. Tem um monte de coisas que você olhando, para quem conhece, vê que as referências são muito mais europeias. Mas daí eu falei, cara, se eu começar a colocar muita coisa de Japão aqui, nota de rodapé e coisa assim, tem um monte de coisas super estranhas naquela vila que vão ficar assim, nossa, olha, no Japão eles fazem isso. Então, essa foi uma palavra que eu penei bastante. No fim, eu tive que adaptar ela em cada caso. Ficava assim, um objeto, uma lembrança. Ela foi variando, ela foi para várias palavras diferentes, assim, não deu para manter. E essa questão dessa preocupação de, às vezes, quando é o caso, dissociar o autor, a obra, a história do Japão, você acha que acontece com o Murakami também? Porque acho que talvez muita gente lê e fala, nossa, o Japão é assim, mas às vezes é um universo dele, né? Uma história dele, uma criação dele. Como que é traduzir o Murakami? Que acho que foi aí que eu conheci seu trabalho. Falei, meu Deus do céu, imagina traduzir o Murakami, como deve ser. Na verdade, o engraçado é que traduzir Murakami eu acho que é mais fácil do que traduzir outros autores, assim. Em parte porque eu já traduzi várias obras dele, mas ele tem um prefácio que ele escreveu para as duas novelas, o Ouça a Canção do Vento e o Pinball 1973, que em duas novelas saíram num livro só que eu traduzi. Ele escreveu, são as primeiras coisas que ele escreveu. Ele escreveu um prefácio em que ele fala meio como que ele achou o estilo dele. E ele partiu do inglês. Então, e essa é uma coisa que você sente muito no texto dele. Tem referências às estruturas e coisas assim, que você vê ecos do inglês ali. E pra gente é mais fácil, né? Porque as estruturas do inglês são mais próximas do que do português, né? Mas eu acho o Murakami um caso muito fascinante, assim, essa coisa do Japão, de estar representando o Japão, era até isso que eu estava pensando quando eu fui para o Japão fazer meu mestrado. O meu projeto de pesquisa inicial era sobre o Murakami e era muito sobre a recepção dele. Pensando hoje, já tinha um interesse aí meio latente na coisa de tradução, de pensar como que as obras viajam, como que elas são lidas em outros contextos, assim. Mas eu achava muito interessante, porque no Japão ele é visto como muito americanizado, e fora do Japão ele é visto com um super exoticismo de, nossa, o Japão. Né? Então, como que isso acontece ali, né? Como é que todos os elementos estão lá juntos? Eu acho bem interessante, assim. E eu acho engraçado, porque tem umas coisas, eles ficam tipo, ele não é muito japonês, ele come muito espaguete. Eu falo, cara, no Japão as pessoas comem espaguete, sabe?
Então, mas até por isso eu acho legal a gente ter cada vez mais autores, né, traduzidos, que é para ir expandindo essas ideias do que é o Japão. Você vê que cada autor tem o seu Japão,